chorei com uma... Sabe, aquele choro que você puxa o fôlego? Sim. Eu tô segurando aqui, porque, Davi, é uma maldade, assim, absurda. O relato que você vai acompanhar aqui hoje, meu irmão, minha irmã, você vai ver como o sistema é bruto, é terrível. Fui taxado como pastor sentimento, como pastor que não pede, pastor que não sabe fazer fogueira santa. Até isso eu fui chamado. Pastor que não sabe fazer fogueira santa. Porque se o pastor tem pena do povo, ele não vai ter coragem de pedir a última gota do sangue da pessoa. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. O que você vai ver agora, você vai chorar por de dentro. Vai ser impossível você não se comover com esse depoimento de um ex-pastor da Universal. E se você conhece alguém, meu irmão, minha irmã, que está pensando em ser obreiro, obreira da Universal, mostra esse vídeo para esta pessoa. O que você vai ouvir agora, olha, meus amados irmãos, sem palavras, escuta esse vídeo até o final. Veja. Então, meu irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você ficou quanto tempo na Igreja Universal, Pablo? Irmão Davi, num todo, que na verdade eu fui desde criança, né, da Universal, desde os meus 10 anos aí, acho que tem uns 16 anos no todo aí, de criança, sempre fui da Universal, da IBI, fui evangelista, fui jovem, passei por todas as etapas, digamos assim. Caramba, mas aí o que te levou a querer ser um obreiro? Como é que você chegou na Universal, para falar a verdade? Você chegou o quê? Foi tua mãe que te levou? Como é que foi a tua chegada na Universal? Então, Davi, minha chegada na Universal, acredito que a maioria das pessoas foi por intermédio de alguém, né? No caso, minha mãe começou a frequentar, eu muito pequeno, fui com ela, ia com ela para a IBI e fui gostando. Na IBI ensinava-se o que era Papai do Céu, e até essas linguagens que tem até hoje. Ensina o que é Papai do Céu, ensina o que é sacrifício, ensina o que é oferta, ensina tudo desde a IBI. Então, desde a IBI você já cresce sabendo, digamos, o beabá de como que é o procedimento da Igreja Universal. Ah, sim. O EBI, para talvez as pessoas que não saibam, o EBI é a chamada Escola Bíblica Infantil da Universal, né? Onde ficam as crianças ali. E você crescendo na Universal, depois você se tornou um obreiro, né? Aí você se tornou um obreiro, né? Davi, eu tenho uma experiência que eu guardo comigo até hoje. Eu, como criança, lá dentro, é ensinado tanto assim, a respeito do sacrifício para agradar a Deus, aquela velha barganha, né? Assim, você faz para Deus abençoar. Eu, como criança, Davi, eu catei latinha, catei garrafa, eu enchi o quintal da minha casa inteira, cara, de garrafa, de latinha para fazer aquele valor para colocar no envelope, porque eu tinha que ter alguma coisa para subir no altar, que é essa linguagem da criança, né? Sim. Então, desde criança, a gente já foi criando esse gosto, você vai comprando a ideia muito fácil. Criança, então sempre eu quis fazer mais, sempre eu quis me envolver, e de criança eu passei a ser um jovem da igreja, de jovem eu fui chamado para ser evangelista, fui me envolvendo, evangelizando. De evangelista a gente passa para obreiro, de obreiro eu passei para EBURD, né? Que a gente passa para o EBURD, que é o, digamos, o obreiro mais avançado que ele chama. De EBURD eu fui ser auxiliar, e de auxiliar a gente passou a ser pastor titular, para tomar conta de uma igreja. E quando você, é muito importante as pessoas que estão ouvindo a gente, Pablo, porque assim, eu já trouxe muitos casais e muitos pastores para conversar aqui comigo, e assim, a entrada de um jovem que é voluntário, que fica ali na igreja o dia todo, porque o jovem é assim, né? A gente passava o dia todo na igreja, limpando, às vezes sábado fazendo mutirão, lavando igreja e tal, porque a Universal tem essa facilidade de doutrinação dos jovens, para o jovem ficar ali, se dedicando
Às vezes a família pensa, não, meu filho está na igreja, ele está no melhor lugar, está lá. E infelizmente acaba que o jovem, ele vive para aquilo ali, ele está ali, ele se dedica totalmente. E quando ele vai de voluntário, o obreiro, para pastor, para ser um auxiliar, a maioria dos pastores, todos eles, eles têm que largar os estudos. Não sei se na época foi o seu caso, se você trabalhava ou não. Como é que foi para você entrar? O que foi exigido de você para você poder ser um auxiliar já, um funcionário da Universal? Davi, é um ponto muito importante, como você falou. 99,9% dos jovens passa pelo que eu passei. O quê? A gente jovem, todo jovem, ele quer ser alguma coisa na vida, né? Fazer um estudo, uma faculdade ou um cursinho, alguma coisa ele quer fazer. E eu sempre tive uma vontade de fazer técnica de informática, fazer ciência da computação, essa coisa da tecnologia. Eu sempre gostei. E uma das primeiras coisas que se é implantado dentro da gente é que a gente tem que abrir mão de tudo para servir no altar. Então você não pode ter aquele tempo de estudar e ir servir. Você tem que servir 100%. Você tem que estar à disposição a qualquer hora que o pastor chamar, a qualquer momento para você tem que estar na igreja, você tem que abrir a igreja, você tem que ir para a igreja, você tem que ir onde o pastor pede, você tem que fazer os afazeres para mostrar que você quer servir. Porque se você não tiver à disposição, eles têm um dizer que a gente não está pronto para servir, né? A gente tem que abrir mão disso, da faculdade, de estudo, disso, daquilo outro, de tudo aquilo que você sonha, para abrir mão, para fazer tal objetivo que é aquilo que eles falam, servir no altar. Uhum. Quer dizer, você teve que abrir mão do seu objetivo, você tinha aí você tinha um objetivo, mas pela chamada obra, você teve que deixar para trás, né? Exatamente, eu fazia até um curso de informática, incrível, um né? curso especializado. Sim. Eu tive que parar meu curso, deixar ele de lado, porque quando o pastor chamasse, você tinha que estar à disposição para estar ali, para fazer o que tinha que ser feito para a obra, como eles dizem. E se você, um exemplo que se você falasse assim, não pastor, mas eu quero poder continuar, eu não consigo ser auxiliar fazendo esse curso, imagine a ideia de você chegar para ele e falar assim, pastor, mas eu não posso continuar fazendo o curso como auxiliar de pastor? Davi, o que você acha que ele ia dizer? A gente até ri de uma coisa dessa, porque como a gente viveu, é automático, é impossível não tocar nesse assunto de dizer uma opinião contra e não rir, porque não existe, né, outra via. Ou vai, não tem esse negócio de não, eu vou continuar estudando, ou eu vou continuar isso e vou continuar servindo. Isso não casa, não cola, não. Quer dizer, tem que se entregar 100%. Tem que ser 100% no altar. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Deixa eu te perguntar, você entrou solteiro, né? Entrei solteiro. Solteiro. Aí você ficou quanto tempo como auxiliar? Davi, num todo eu passei de uns 8 anos já. 8 anos? Uns 8 anos. Uns 8 anos. E como é que é a vida de um auxiliar? O auxiliar, ele faz exatamente o quê? Assim, como é que você... como é que era o dia a dia do auxiliar? O auxiliar, porque assim, ô Pablo, deixa claro para quem está assistindo as pessoas, eu quero agradecer quem está assistindo a gente. Estamos aqui na companhia do meu querido amigo Pablo Wened, que é um grande criador de conteúdo digital, um amigo que está conosco aqui, dando essa colaboração, contando a história dele. Agradeço quem está com a gente, mas é importante enfatizar que quando um pastor da Igreja Universal, ele sai ou ele é tirado, porque agora o que tem acontecido é isso. Nós tivemos aí, não sei se o Pablo teve conhecimento, eu recebi inclusive um pastor da Universal que criou um conteúdo, abriu um canal, criou um conteúdo dando lição de moral no Macedo, fez um vídeo de 59 minutos falando para o Edir Macedo o que ele julgava ser certo ou errado, na inocência, achando que o Macedo fosse assistir ele, e o Renato Cardoso mandou tirar ele fora, na pessoa do Sérgio Correia. Mandou tirar na hora, né? Mandou tirar. Porque o pastor da Igreja Universal não tem opinião própria, ele tem que fazer o que é mandado.
Então no juiz, lá diante do juiz, ô Pablo, quando o pastor sai e ele vai reaver os direitos trabalhistas dele, que o pastor, ele fica, eu não sei como é que era, mas na sua época, ele tem que ficar de manhã até de noite, à disposição da instituição, ele é mandado ir de um lugar para o outro, é mais ou menos assim? Davi, na minha época, a gente ficou na catedral para fazer os afazeres, era no torno de uns 30, dormindo no mesmo quarto, dormindo no mesmo quarto, no mesmo teto. A gente que tinha que fazer nossa própria comida, pagando da nossa própria ajuda de custo, que o nome já diz, é uma ajuda de custo. E a gente tinha que estar prontidão para tudo, Davi. A gente ia entregar jornal no sinal, a gente ia vender caneca e camisa na praia, a gente tinha que estar à disposição para ir para os pontos de oração, que começou a fazer de um tempo para cá nos sábados. Podia ser que caísse no dia de sua folga ou não, você tinha que ir. Você tem que fazer os afazeres, contar o que é para contar. Para resumir, é de manhã, de 7 da manhã, que abre a primeira reunião, até umas 9 da noite ali, sem parar. Fora a madrugada, né? Porque eu lembro que na época, eu quando fiquei em catedral, você talvez deve se identificar, nessas catedrais, eles têm... Antes de dizer, eu quero só concluir, eu quero até colocando que o pastor ele vai buscar o direito trabalhista no tribunal, e lá no tribunal, o que a Universal faz? Ela traz outros pastores para dizer que o pastor da Igreja Universal ele pode fazer curso fora, pode fazer faculdade, não é obrigado a nada, vai 2 a 3 vezes por semana, mas a realidade é bem diferente, né? Davi, só lhe interrompendo, quando você falou esse assunto aqui, chega a me arrepiar, eu juro a você. Eu participei de uma audiência, eu inclusive tenho um processo em trâmite julgado, que teve pastor que me conhece, que ele sempre chama pastor que lhe conhece, que passou no seu dia a dia. Davi, eles tiveram coragem de dizer que o pastor escolhe o dia da folga, estuda e faz a faculdade que bem quiser, faz o projeto para ir ver sua família de quantos dias ele quiser e só é transferido de uma cidade a outra se ele concordar. Mentira, cara. Davi, eu fiquei abismado com essa coragem que eles tiveram de trazer um pastor, de fazer isso. Eu ainda até olhei, eu disse, excelência, a gente tem que estar com a verdade. Isso é uma coisa muito forte de você vir dizer aqui, não procede. Aonde uma instituição com todas as disciplinas que a Universal tem, eu posso fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eles disseram que eu, como pastor, se eu não quisesse fazer aquele culto, podia vir um obreiro, até um evangelista, e continuar a reunião caso eu não estivesse na igreja. Isso era opcional. Mentira, olha só, cara. Olha só. Foi. Que qualquer um podia. O meu advogado até indagou, disse, excelência, como que uma instituição tão elaborada como a Igreja Universal pode ser tamanho livre-arbítrio desse, excelência? Não existe. Não existe, não tem como. Se a gente não tivesse, na hora do culto, no início, atrasasse lá 40 minutos ou meia hora, e a sede regional, que é aquela sede que domina as igrejas de cidades menores do interior, ficar sabendo que você começou atrasado ou você não teve no momento, você bem sabe mais que a gente tem a punição. A gente às vezes podia até perder a igreja por fazer o bem, que é ir atrás das pessoas ou estar em algum sítio. Aí lá diante do juiz botaram o camarada lá, mas esse camarada que ficou, que disse que te conhece, na hora lá concordou com tudo que eles falaram, né? Tudo, Davi. Eles disseram, até, eu não sei nem se você estava ao seu conhecimento, eu acredito, não sei se você falou, não sei se você sabe também, eu fiz a vasectomia. Sim, a gente vai chegar lá, Eu queria, não cortando seu raciocínio, esse ponto da vasectomia é um ponto muito crítico, Pablo, porque eu até cheguei a fazer uma pequena série aqui no canal sobre a chamada ditadura da vasectomia, porque as pessoas não fazem ideia de como isso é cruel, de como isso é uma coisa impositória pela Universal, que o pastor hoje ele é obrigado a operar. Às vezes muitos operaram até com idade menor, mas a gente vai falar mais à frente um pouquinho, porque essa questão, nós entramos na questão do processo, ou pelo menos no cotidiano do pastor, do auxiliar, porque
as pessoas não fazem ideia de que o pastor auxiliar, ou o pastor de igreja, eles não têm vida própria, ele não tem escolha, não é isso? É isso. Davi, eu me recordo como hoje um episódio que eu passei em Cuiabá, Mato Grosso. Não sei se você passou no estado ou na cidade. Ainda não. Davi, olha esse nível de crueldade, Davi. Lá em Cuiabá é tão quente, a cidade é tão quente, muito maravilhosa. Um abraço para o pessoal de Cuiabá que esteja assistindo aí. O pessoal mora no meu coração. Mas é uma cidade muito quente, Davi. Muito quente. E lá eu não tinha quarto nessa sede que eu passei. A divisória do meu quarto para a sala de campanha era uma banda de um madeirite, onde quem fosse alto e se estendesse assim, conseguia ver todos os meus pertences dentro do quarto. Quente ao nível que eu tinha que pegar o meu colchão, colocar do lado de fora da igreja para tentar dormir, que era um calor insuportável. E o regional deixava o escritório trancado com a chave, tendo ar-condicionado dentro do escritório, só para mim dormir no chão, que eu pedi. Ele disse, pastor, deixa eu só dormir no chão, tá ótimo. Ele disse, não pode dormir no chão não, que o bispo vai brigar, vai trazer problema para mim e tal. Tudo bem, sem nenhum problema. Continuei dormindo lá de fora mesmo, no chão, na parte externa da igreja, só que do muro assim por dentro, com um ventilador para me ver se eu conseguia dormir, porque de noite fazia 38 graus. Caramba, rapaz. Quer dizer, o ar-condicionado dentro do escritório e você dormindo lá de fora? Do lado de fora, no chão, ele com o escritório com a porta trancada, com ar-condicionado. Eu pedi para dormir no chão. E ele disse que não podia, porque podia ter gasto e o bispo podia não achar bom. Mas que estranho, que tipo de gasto é esse que teria? É para encerar o chão depois? Eu juro que nesse dia eu chorei, porque foi uma crueldade tão grande assim, porque lá é quente demais, né? É quente demais, é uma coisa assim. E o pastor não deixou o escritório aberto nem para dormir. Eu queria só dormir. E ele não deixou a porta aberta. Meu Deus do céu. Só para mim dormir no chão. Aí você, nessa sede, você ficou mais ou menos quanto tempo? Você passou em quais lugares, assim, no período que você ficou como pastor, você passou em quais lugares? Davi, eu passei em várias cidades. Aqui na Paraíba, eu sou paraibano, passei na capital, né, João Pessoa, na catedral, passei na Penha, Mamanguape, Pedro Regis, passei em Juazeirinho, Lagoa de Dentro, passei em Mamanguape, já disse, Pedro Regis, Capim, Jacaraú, passei em Campina Grande, passei em Gá, muitas cidades, passei no estado de Mato Grosso, passei em Rondonópolis, mas você passou, Sinópolis. Desculpa te cortar, você passou porque você escolheu os lugares para ir, né? Você falou, bispo, ó, vou para aquela cidade lá, tá? Já que eu sou voluntário, eu vou para lá, já me esquematizei. Foi assim? Vou pular só um pouquinho da etapa de novo que você falou que é lá na frente, um tópico. Davi, sim. Eu viajei para Mato Grosso, não sei se eu posso falar na sua live aqui. Pode. Se não pode puder, aí tudo. você... Pode falar Davi, tudo. eu cheguei com a bolsa escrotal, com a cueca, ela chegou assim, com aquela papa de sangue coalhado, porque quando eu viajei, eu não saí nem do meu resguardo da cirurgia, nem do meu repouso. Eu estava pronto para viajar e já me colocaram para mudar de estado, eu vasectomizado com a cirurgia no testículo, que eu já tinha feito para tirar 2 cistos que já tinha dado problema. Eu cheguei em Mato Grosso, pegando mala, né, fazendo força. O médico disse que eu estava proibido de pegar peso por 40 dias, não deu nem 15. Eles mandaram ir para outro estado. Eu cheguei lá com a cueca, a bolsa escrotal cheia de sangue, mais cheia. Meu Deus do céu. Foi. Mas esse aí foi quando você já tinha feito a vasectomia, né? Isso, eu fiz a vasectomia, aí muitos anos depois deu problema, criou cisto, eu tive que fazer a remoção dos cistos. Aí é um assunto, é uma história também que eu vou te contar, que você vai ficar aí perplexado, tanto que eu sofri com essa cirurgia. Isso é só um pontinho do que eu sofri nessa viagem que foi para o estado de Mato Grosso. E eles não me perguntaram se você está com condições, você pode, não. Olha, sua passagem está comprada e minha família é do interior. Então, para me ver minha família para viajar do estado, eu só consegui porque o ônibus que tinha reunião geral veio para o interior. Eu vi minha família um dia para viajar para outro estado, sem nem saber quando eu voltar de novo. E não foi perguntado se eu tinha condições, se eu podia ou não, só compraram, pai.
Quer dizer, foi dada uma ordem, né? Com certeza. Não, eu brinquei agora há pouco, né, falando a respeito de você escolher o local, porque é justamente o contrário, né? O pastor, o auxiliar não escolhe para onde vai, ele vai para lá, né? Você confirma isso? Confirma? Com certeza, Davi, com certeza. Ai daquele, eu faço que nem Jesus. Ai daquele que for contra. Como é que é aquela frase? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Mas aí você, beleza, você ficou como auxiliar solteiro, aí você ficou 8 anos como auxiliar solteiro, é isso, né? Isso. Aí, como é que foi pra você? Aí tá, 8 anos solteiro, mas você não tinha conhecido alguém, ou então você já tinha encontrado uma pessoa? Como é que foi o procedimento de casamento? Com certeza você chegou pro bispo e falou: bispo, olha, agora eu vou casar agora, que já tô 8 anos, acabou, quero casar e vou casar. Foi assim? Davi, eu procurei o bispo, inclusive, muitas vezes, porque meu caso, como a gente já está falando no assunto, eu tenho que tocar. Como eu já tinha feito a vasectomia, então, eu jovem, Davi, acho que eu não tinha 20 anos não, quando eu fiz a vasectomia. Acho que eu não tinha 20 anos não. Então, os hormônios ali, a flor da pele. Então, quando foi fazendo 21, 22 anos, meu caro, foi sofrimento, porque começou a doer, Davi. Era uma dor tão grande que só passava quando eu ia no hospital tomar bezetacil. Não, peraí, mas deixa eu entender uma coisa. Você fez a vasectomia, então foi bem no início? Bem no início. Foi bem no início? Como é que foi o procedimento? Porque parece que a vasectomia foi no início. Mas como é que foi o procedimento? Como é que foi o negócio da vasectomia? Vamos entrar na vasectomia. Porque foi assim, Davi, no início, eu entrei na obra e tal, a gente conheceu uma menina, aí passa por aquele procedimento, entrevista, o bispo tem que autorizar, que não é do jeito que a gente escolhe e namora com quem quer, né? É com quem pode. Tem que ser obreira, toda aquela burocracia. Aí a gente conheceu essa menina, a gente noivou, ficou noivo e tudo. E o regional foi e me disse: Pablo, o bispo vai trazer aí um médico. Eu lembro até o nome dele, se posso falar, né? Pode falar o nome dele. É Doutor Batista o nome dele. Ele acho que não é nem brasileiro, é Doutor Batista. Lembro até hoje o nome dele. Ele vai vir no estado e vai fazer umas vasectomias aí nos pastores casados, que casaram sem fazer. E se você fizer, o bispo vai te abençoar mais rápido. Quem sabe ele não te casa mais rápido. Aí isso na cabeça de um cara novo, jovem, que a única coisa que o pastor solteiro tem na Universal é um casamento. Ele não tem outra coisa. Então eu enchi os olhos e disse: bora, vou agora. Coloquei meu nome lá, me alistei e fui. E inclusive, Davi, a gente fez essa cirurgia, não sei se as pessoas sabem, é numa sala adaptada. Foi uma salinha adaptada no 4º andar da catedral, na Epitácio Pessoa 2000, em João Pessoa. Foi eu e mais uns 30 nesse dia. Caramba, cara. Quer dizer, mas a cirurgia não foi feita, então não foi feita numa clínica. Foi feita na própria catedral. Davi, pelos conselhos que o meu advogado me passou, a vasectomia de todas as formas ela é ilegal. Ela só passa a ser legal quando você tem um acompanhamento de um psicólogo, já tem filhos e a esposa concede. Então eu era solteiro. Então, tipo assim, todas as cirurgias é legalizadas, até porque você nem com o celular pode entrar. Já tem que entrar já deixando os celulares, né, em um lugar determinado. E a gente entra, Davi, eu posso dizer para você que é como uma fila de matadouro, sabe? Entra, deita numa maca lá e vai só cortando, que nem corta boi e soltando. É uma coisa assim, fora da humanidade. Aí foi você e mais uns 30? Mais uns 30 pastores no mesmo dia. Teve um que passou mal, teve um que ficou branco, passou mal, teve outro que teve fobia de ver o corte, né? Porque era no laser. Foguinho, né? Um fogo. Caramba. Aí, quer dizer, a condição para você casar ou para você ser abençoado, vamos dizer assim, porque abençoado é receber algum benefício, né? Para você receber esse benefício é você mostrar para o bispo: eu estou operado também. Isso. Aí eu fui lá, coloquei meu nome para mostrar, né, que
estava vasectomizado. Daí deu um problema lá, o bispo mandou terminar com a menina, que ele, independente se você gostar ou independente de quantos anos ou não, se eles verem alguma coisa e disser termina, tem que terminar. E por obediência a gente foi lá e terminou. Pronto. Desse noivado pra frente, Davi, foi onde começou um sofrimento assim absurdo. Que foi onde foi criando o cisto, né? Vai criando cisto e vai criando uma dor insuportável. Aí eu chegava no bispo, passava para o bispo. Bispo, eu falava primeiro com a esposa responsável do setor de pastor da saúde, que é a da Life, né? Que é outra coisa que a gente paga lá de absurdo. Então, chegava para ela passava para o bispo me chamava. Aí eu dizia, bispo, eu preciso de ajuda, eu estou sentindo muita dor, para ver se ele trazia alguma obreira para a gente conhecer, porque até isso o bispo tem que liberar para a gente conhecer alguém. A gente tem que conhecer, enfim. Mas eu nunca fui atendido com isso. Eu era como se eu quisesse pular pela janela. Eu estava usando dessa vasectomia para passar na frente dos outros solteiros. E daí era essa peleja aí. Aí você fez a vasectomia e ficou esse período, deu esse problema dos cistos. Mas aí foi nesse período que você foi transferido para outra cidade? Aí, Davi, quando eu fiz a cirurgia, eu ia fazer 20 anos. Aí eu passei uns 4 a 5 anos sofrendo ali de dor. De dor. Aí eu fui e me queixei com o bispo, de fato, né? O bispo pode estar criando cisto. O médico disse que tem que fazer a operação, cirurgia, e tem que passar um tempo de repouso e tal. Aí ele foi e liberou para mim fazer essa cirurgia dos cistos, e tinha que passar 15 dias de repouso. Davi, essa cirurgia, eu tomei aquela anestesia hack, que é aquela da agulha grandona. É que a mulher grávida toma? É a mesma? Isso, a mesminha. Eu tive que tomar dela a mesminha. Davi, quando eu fiz essa cirurgia, eu tinha que voltar para a catedral e passar 15 dias de repouso. O bispo disse que não tinha como eu ficar, porque não tinha quem cuidar, não tinha onde eu ficar, não tinha como ninguém cuidar, porque ninguém ia cuidar, enfim. Aí ele foi e disse, você vai para casa, seus pais cuidam de você. Aí eu disse, mas como é que eu vou dizer aos meus pais, se eles não sabem de nada, nem de cirurgia, de nada? Ele disse, te vira, você dá seu jeito aí. Aí beleza, nisso o pastor veio me deixar em um Celta de 2 portas. Eu com tomada de anestesia de hack, que eu não podia a gente não pode se balançar muito, principalmente a cabeça. Você não pode balançar muito, porque você vai ter um efeito pós-operatório que é chamado de cefalia, se eu não me engano, cefaleia. É uma coisa assim, que é o líquido do cérebro que vaza pelo buraquinho da agulha. Eu tive essa cefalia, Davi, porque vieram me deixar de João Pessoa para Catolé do Rocha, em torno de 500 quilômetros. Eu na frente, deitado, inclinado, balançando, que nem bezerro em cima de carro. E eu vi o caminho todo o pastor xingando, brigando comigo, porque eu não estava dizendo onde era o caminho da minha casa. Eu cirurgiar para chegar em casa e ainda tinha que dizer o caminho. Brigando, o pastor brigando, acabando comigo mesmo. Aquele ditado, seu mole, você tá fingindo. Davi, eu acho que eu tenho uma foto. Esse olho aqui, Davi, ele ficou hoje com os 2 dedos aqui inchado, roxo. Uma dor de cabeça que parecia que tinha 5 sacos de cimento na minha cabeça. Desse efeito pós-operatório que causou diante dessa cirurgia de cisto. Aí foi nessa cirurgia, quando completou 14 dias, o regional liga, o segundo do estado. Bora, volta para a catedral, já tá bom. Eu disse, pastor, não dá. O médico disse que é tantos dias. Ele disse, não, meu cara, já tá dia demais em casa, pode voltar. Quando eu voltei, com 7 dias eles me transferiram para uma igreja, não deixaram nem eu fazer o retorno do médico. Com 7 dias eles me transferiram para uma igreja, com 15 dias me mandaram para outro estado. Aí foi quando eu fui para o estado, onde eu viajei com a bolsa escrotal, cheia de sangue. E outra, quando eu fiz a vasectomia, eu vasectomizei com um solteiro junto comigo. Sabe onde foi nossa sala de descanso? Na sala de campanha. O regional colocou 2 sofás e disse, vocês descansam aí agora. Sala de campanha. Que isso, cara? A gente descansou no sofá, e quando os obreiros vinham em horário de reunião, de culto, que era 5 reuniões por dia, a gente tinha que botar uma roupa composta, porque a gente cirurgiado, a gente ficava
shortzinho, sem cueca, para ficar fazendo a compressa de gelo, colocando água oxigenada, para não inflamar. Mas sempre que vinha alguém, a gente tinha que vestir uma roupa mais composta, se levantar e manter postura para a obreira, ou seja, quem for entrar, não ver a gente despido como a gente estava. Então, sempre que a gente fazia esforço, sangrava. Mas aí, já, vamos dizer, obreiros chegaram a perguntar para você sobre a vasectomia, você chegou a dizer, eu fiz vasectomia, como é que era esse procedimento? A gente não pode falar, né? A gente é orientado por tudo na vida que a gente não pode comentar nem com o pai, nem com a mãe. Com ninguém. Já tá errado, né? Você vê que desculpa te cortar, que é uma coisa tão... a gente fica tão indignado, porque eu, assim, meu irmão, graças a Deus eu não passei pela vasectomia. Eu não fiz. Eu já ouvi alguns colegas falando que tiveram complicações depois dessa cirurgia, que é uma cirurgia mal feita, no local inadequado, e vem várias consequências. No seu caso aí, uma coisa séria que você teve, o sangramento aí que você passou, e já começa pelo fato de quem está assistindo ver como que a coisa é tão errada que você não pode falar para ninguém, já está errado por aí, né? Minha mãe e meu pai já veio saber, Davi, quando eu saí da obra depois de 8 anos. Porque até isso eu tinha medo de contar, porque eles entram na mente da gente com aqueles medos, vai criando aquele medo que a gente tem medo até de contar isso. Para perguntar que jamais um pai ou uma mãe vai deixar um filho de 20 anos fazer uma vasectomia, né? Sim, sim. Aí, você dizendo que... Mas aí, vamos dizer, sim. Mas teve algum obreiro que chegou, perguntou para você? Isso. Aí teve um obreiro que chegou uma vez, um amigo nosso, e a gente pegou uma certa intimidade. A gente tava até de short, meio baixo na coxa, só de sunga, né? Para ficar fazendo compressa. E ele chegou e viu. Aí fez, pastor, que é isso? A gente bem rápido, Davi, esse dia. Aí chegou meu pé. Nesse dia foi uma dor tão grande do medo que a gente teve que subir a roupa rápido, que foi sangue nesse dia. A gente, não é nada não, rapaz. Ele disse, o que foi isso, pastor? É aquela cirurgia que ele disse que o pastor faz? Ele disse, não, rapaz. Pastor não faz cirurgia não, tá doido? Não é vasectomia não. Isso aqui é um descanso que a gente tá tendo, que a gente fez um procedimento no médico mesmo, no estômago, a gente tem que fazer um repouso e tal. Enfim, você tem que mentir do jeito que eles permitem. Caramba, cara. Que isso, meu Deus do céu. Davi, eu fui cirurgiado numa quinta. A gente ficou sexta e sábado na sede, no domingo já mandaram fazer reunião. Meu Deus. O culto do domingo de manhã. E sobe e desce no altar, sobe e desce no altar, sobe e desce no altar. O sangue estava descendo na coxa já. O povo não viu, porque a calça era preta e o sangue, por ser vermelho, não veio. Mas quando eu terminei o culto, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no meu quarto para trocar de roupa, porque eu já estava sentindo o sangue descer. Tá, aí... Perfeito. Aí depois, assim, né? Você casou na obra ou você casou fora? Não, Davi, no caso eu casei fora. Eu saí e casei fora. Ah, entendi. Caramba, mas como é que... Aí você passou esse período, você chegou a tomar conta de igreja, assim, com vasectomizado? Tomei. Caramba. Muitas igrejas. Igreja com meta, igreja de valor alto, a gente passei em várias igrejas. Não, mas igreja não tem meta financeira não, pô. Na Universal não tem isso não é possível. Não tem não. Quem disser... Hã? É o quê? Quem disser que tem meta é porque não conhece. É mesmo, rapaz. Aí você... Davi, como é que era aí o mês da igreja, Fogueira Santa? Conta como é que Davi, é esse ritmo aí. A meta ela já começa desde quando você é obreiro, na verdade, né? Que você já tem meta. Se você não levar um carro cheio de pessoas, você é fraco, você é mole, você é isso, você é aquilo. Teve uma igreja, Davi, que eu passei, que o jornal por semana era R$336. Que a gente tem que pagar o jornal, R$336. Eu me lembro como hoje, era um interiorzinho, era um dos jornais que a gente pagava. Um dos jornais mais baratos foi isso, R$336. Davi, teve um dia que você sabe que a gente não pode tocar na oferta, eles entram na mente que a gente tem medo de tocar até na moeda. E desse dia não completou a ajuda do jornal, a gente pede a oferta, o dízimo, pede a ajuda para o jornal e para as despesas da igreja. Né? 4 sessões de oferta a gente pede.
Aí na do jornal, não deu para cobrir o jornal. Aí eu fui ligar para o regional, pastor, a oferta foi boa, eu não sei se eu posso falar um valor de... Posso falar, né, velho? Pode falar tudo, pode falar tudo. Esse domingo aqui, pastor, foi bom, deu R$9.000 esse domingo, mas não deu o jornal. Rapaz, como é que você tem uma igreja de R$9.000 e você não consegue tirar das pessoas R$336 para pagar um jornal? Você é mole, você vai sair daí. Vou colocar uma pessoa no seu lugar que vai conseguir pagar esse jornal. Falei, pastor, que essa oferta eu consegui 9 mil. Independente, rapaz. Você é fraco, você é mole. Eu vou mandar alguém para aí que vai tirar os 10 e ainda vai pagar esses 336 de jornal. Que isso nunca mais aconteça, você nunca mais fique sem tirar o jornal. Daí você já tira a noção. Inclusive, quando vai chegar na Fogueira Santa, por exemplo, a Fogueira Santa é em julho, né? Julho e final de ano, né? Tá tendo 2 vezes, né, agora, né? 2 vezes. Davi, quando a Fogueira Santa é em julho, a gente já começa a se preparar em maio, né? Já começa a introdução. Já começa a preparação. E aí a gente vai pegar um mês da igreja, que eles pedem pra gente ver o mês, e a gente tem que bater aquele mês. Geralmente o mês da Fogueira Santa ele é 3 vezes mais que o mês maior do ano normal, né? Se o mês da sua igreja é 20, 30, a Fogueira Santa vai ser 100, 130, 140. Sim. Aí você ficou... Pois não, pode concluir, desculpe. Aí, se a gente não consegue bater essa meta, aquela música, o telefone vai tocar. Mas já aí vamos supor, não pegou e acontece o que com o camarada? Ele vai pro quartinho da oração, o bispo leva ele para poder dar a disciplina. Davi, se a gente não bater a meta, dependendo da situação, você é exposto até pro Estado, né? Você é exposto até pro Estado inteiro que você não foi pego o mês, que você foi fraco e coloca você para auxiliar e coloca outro pastor pro seu lugar. Caramba. É algo bem louco. E aí você ficou depois você ficou no total como pastor foram 8 anos. 8 anos. 8 anos, né? Aí você ficou tomando conta de igreja, mas o que você entrou foi em que ano? Você lembra? Davi, eu acho que foi 12 ou 13, uma coisa assim. 2013? Por aí, 12 ou 13. Tu saiu, então foi agora recente, né? Então foi recente. Foi recente que tu saiu agora. Foi recente, bem recente, não tem nem 3 anos direito que eu saí. Aí, mas o que te levou a sair? O que houve para você sair? Na sua saída de pastor, o que se deve à tua saída? Davi, a minha saída, ela demorou a acontecer porque a gente tem aquele medo, né? Sim. Mas eu fiquei suspeito desde um dia que o regional fez uma reunião, inclusive você foi citado nela. Eu? Ele foi... Eu? Por quê? O que ele falou? Fala aí. Ele disse assim, você não pode assistir o canal de... Como que é o nome dele? Do Alfredo. De jeito nenhum, vocês estão proibidos do Alfredo, o do Davi. Aí foi falando o nome do outro, o Rock. Eles são perturbados, são os caras endemoniados, perderam a visão, estão tentando poluir. Aí, ao invés disso, me distanciar, eu foi querer conhecer. Eu disse, mas por que esses caras são tão endemoniados? Por que esses caras são tão perturbados? O que é que eles falam? Aí fui ver. Eu disse, eu vou ver o que esses caras falam. Aí fui conhecendo o Evangelho da Graça, a vontade de Jesus. Aí fui me aprofundando. Até chegar um ponto que você assistia a reunião de pastores, que é passar das metas, e a gente sentia aquela velha coisa de tipo assim, fazer para Jesus, para ele fazer por mim. Ia contra tudo aquilo que a graça ensina, que a salvação hoje não é mais pelas obras, e sim pela graça, não é mais pelo que a gente faz, né? É verdade, Jesus então, fez, né? Davi, isso aí deu aquele tchan na minha mente.
E eu comecei a pensar com a minha mente, não mais com a mente deles, que isso é muito difícil lá dentro. É muito difícil. Verdade. Muito difícil. Muito, muito difícil. E fui pensando com minha mente, sempre, como eu trabalhei muito em catedral, já passei muito, muito próximo de muitos bispos, eu tinha aproximação de muitos regionais grandes que, como eles viam que a gente pensava um pouquinho acima da média, eles sempre traziam a gente para perto e conversava. E a gente abordou uma vez esse assunto. Ele disse: Pablo, cuidado com esse pensamento. Esse pensamento eu tenho, mas você tem que ter muito cuidado, porque se o bispo souber que você está com esse pensamento, você sai na hora. Ele não quer ninguém lendo outro livro, nem pesquisando em outras coisas, nem pensando diferente do que a Universal ensina. Aí foi outra coisa, disse: mas como eu não posso, sabe? Porque se a fonte é Jesus, eu não sei, porque outras fontes é diferente, né, doutor? Exato. Então isso foi me abrindo a mente, de como que pode, eu não posso ler outro livro, eu não posso pegar outra fonte, tem que ser só aqui, só aqui. E o estopim da coisa, Davi, foi na pandemia, no início da pandemia, no auge da pandemia. Teve um pastor que ele adoeceu, estava em Cuiabá. Teve um pastor que ele adoeceu da pandemia, e foi bem na época que Clodomir desceu dos Estados Unidos para o Brasil, que ele adoeceu, não sei se você lembra. Sim, lembro. Desceu para o hospital que eles têm, que é o Moriá. Isso. Aí esse pastor, ele tinha 35 anos de obra, ele tinha aqui uns 50 anos por aí. Casado, filha, e ele era um pastor que ingressava na política, sabe? Uhum. Muito prestativo. Davi, eu acho que ele obedecia ao bispo e desagradava quem estivesse do lado dele, esposa, filha. Era um cara 100% a obedecer. Ele pegou a Covid, foi pro hospital. Eu lembro até o hospital, se eu não me engano, é o Santa Rosa, em Cuiabá. Esse hospital Santa Rosa. Ele foi internado lá. E o estado dele foi piorando. E a gente, entre pastores, começou a comentar: poxa, o pastor de 30 e poucos anos de obra, não vão descer ele para o Moriá, não, para dar um suporte, o cara tá piorando. 30 e poucos anos, ele era um candidato a vereador na época. Eleito, o cara era eleito. Sem perigo, cara muito carismático, um pastor, gente fina demais. E ele piorando o quadro dele, para encurtar a conversa, ele chegou a óbito. Faleceu. Não resistiu, faleceu. No mesmo dia, Davi, o bispo marcou uma reunião com todos os regionais. Isso eu soube porque eu sempre estive perto de regionais, que sempre gostei de conversar com pastores casados na época, né, para tirar ensinamento. Enfim, ele disse que foi dito na reunião que o bispo disse assim: pessoal, eu vou até me pegar a postura para me fazer igual. Ele disse: pessoal, o diabo acha que vai parar o trabalho da política, mas o diabo está amarrado em nome de Jesus. Deus vai colocar outro e vai ser eleito. Isso no mesmo dia. Beleza, até aí beleza. Quando no outro dia foi pro velório, que chegou lá, né, foi pro velório e tal, fizeram tudo, abriram o caixão, todo mundo olhou, fez aquela coisa toda. Quando ia enterrando, o coveiro fez: espera aí, volte um pouco o caixão. Pessoal, eu fiquei sabendo que esse homem foi um homem de Deus, um pastor de 36 anos de obra. Ninguém vai falar nada, nem dar uma salva de palmas. Vamos dar uma salva de palmas por homem que perdeu a vida lutando pelas almas, pessoal. Coveiro. Aí todo mundo bateu palma, o bispo ficou até sem graça, o bispo regional da catedral. Aí todo mundo bateu palma, o povo, os obreiros que foram. Ele saiu até meio sem jeito do velório desse pastor. E quando terminou o velório, ele foi lá fazer a reunião, colocar gás para todo mundo ganhar voto pro pastor que ficou no lugar dele. Aí eu pensei, disse: meu cara, se esse pastor com 36 anos de obra aí morreu, tá aí do jeito que foi, não teve nem sequer consideração, imagina se eu perca aqui meu órgão aqui, perca as funções dele aqui, ou eu perca qualquer coisa aqui, o que vai ser? Cara, vamos botar outro no meu lugar. Exatamente. Vamos colocar outro no meu lugar, Davi. E outra,
a esposa dele pediu para voltar para a Bahia e arrumar um emprego lá. O bispo disse, não, se você quiser um emprego aqui, eu ainda vou tentar arrumar um emprego para você. Eu vou ligar para o Renato para pedir um emprego para você. Porque ela queria voltar para ficar perto da família, né? O esposo dela faleceu, o bispo não deu. E a família dela sempre foi contra ela ser esposa do pastor. E olha para onde ela... Olha quem foi que ligou para ela, dando todo o apoio para ela voltar para casa. Os pais. Onde ela nunca contou, ela abriu mão da família para ir servir, mas na hora que todo mundo deu as costas, foi a mesma família que ela deixou lá atrás, abraçou com todo carinho. E outra, ela voltou, mas não voltou com nada não. A igreja nem o trabalho deu lá para ela na Bahia. Ela voltou com a cara e a coragem com a filha, o pastor morreu, ninguém lembra mais, foi outro pro lugar dele e... Vida que segue. Vida que segue. Aí eu disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar mais no canto desse aqui não. Aí foi quando eu fui me amadurecendo no pensamento, diante dessa atitude que eu vi, né? Falei pro regional, o regional disse, realmente, Pablo, isso aí foi uma falta de empatia, falta de consideração, né? Imagina, Davi, o pastor de 36 anos morrer e você dizer que o diabo não vai parar a obra, o trabalho. Então quem matou o pastor? Que absurdo, cara. Que absurdo. Mas porque ele não... Ô Pablo, mas isso aí não é uma novidade, né? Porque assim, a doutrina cruel da Igreja Universal dos bastidores, você vê, dia 23 de março, 23 desse mês de março, a Universal fez aquele evento patético, ridículo, aquele evento político lá na Bahia, com aquelas fotos, são fotos que falam muito, né? Mostram o Renato Cardoso, o milionário. Renato Cardoso é milionário, eu conversei com o filho dele, eu tenho contato com o filho dele, pô. Renato Cardoso é milionário. Renato Cardoso, vou usar esse termo, um bispo milionário, fazendo trabalho, dando, como é que eu posso dizer, dando cesta básica, ou ali com pessoas carentes, precisando de cesta básica, só que não sai R$1 dele. Ele não dá nada. Eles não têm empatia com ninguém. O meu tio que é bispo, eu tenho um tio que é bispo da Igreja Universal. Ele não foi no sepultamento da própria mãe, que foi obreira há muitos anos. Que então isso? assim, não foi. Então assim, você estava falando aí, eu estou me passando um filme na cabeça, Pablo, porque eles não têm consideração a ninguém. E foi interessante você ter visto isso, que eu acredito você ter pensado dessa forma. Falar assim, olha, se eles não consideraram um pastor que durante muitos anos trabalhou, não tiveram essa consideração, precisou um coveiro poder dizer assim, pô, peraí, ele foi um pastor, pô, não vai ter nenhuma salva de palma para ele, não vai ter nenhum respeito, uma demonstração de reverência para ele. Então, eu acredito que isso foi uma das coisas que foi necessário você ter visto, né? Até para ajudar você a entender quem eles são de verdade, né? Davi, você falou aí de cesta básica, eu vou dar só uma pincelada nisso aí. Fica à vontade. Nessa mesma época, na pandemia, na minha igreja, o povo da minha igreja veio pedir alimento para mim. Pastor, não tem como a gente fazer uma arrecadação para alguns membros, aqueles membros mais distantes, ribeirinhos, o pessoal mais humilde. Aí eu, na minha inocência na época, disse, vamos fazer uma ação. Mas aí veio de lata a catedral passando as metas das cestas básicas. Parece que ela adivinhou, escutou. Aí mandou a meta para a minha igreja de 22 cestas básicas. Aí eu fui e falei com o regional, eu fui falar com ele. Pastor, aqui na minha cidade tem algumas pessoas que estão precisando demais. Eu já atendi 2 vozinhas com lágrimas nos olhos, eu não estou aguentando ver ela chorando aqui na porta da igreja pedindo alimento. E ao invés de eu mandar essas 22, como a minha cidade é muito longe da capital, eu não posso fazer essas 22 aqui na minha cidade, não. Davi, pra que eu fui inventar de levar isso pro regional, rapaz? Ele acabou comigo. Rapaz, como você coloca uma coisa dessa na tua cabeça? Você tá maluco? A missão é dada, a missão tem que ser cumprida, rapaz. A gente é universal. Você tá agindo com sentimento, por isso que sua igreja não tá crescendo. Você é fraco, você tá agindo com sentimento, você é mole. Agora eu já sei porque o meio da sua igreja não cresce. Porque você tá com sentimento com o povo. Por isso que o povo tá deixando de dar oferta. Por isso que o povo tá deixando de sacrificar, porque você não tá pedindo.
Eu ouvi um sermão, Davi, daqueles que foi, cara, sai daí. Cara, mercenário, cara. Mercenário. Sai daí. Mercenário. A pessoa que tá ouvindo agora, você que tá assistindo agora, estamos conversando aqui com o meu querido amigo, o ex-pastor Pablo Wened, que tá com a gente aqui contando a história dele, é muito interessante. Você tá vendo aí o bispo regional lá da catedral que você vai, pastor, eu já ouvi isso, o Pablo, muitos anos, que pastor não era amigo de obreiro, mas na verdade pastor não é amigo de ninguém, não é amigo, porque se ele demonstrar algum sentimento de amizade, o sentimento é proibido na Igreja Universal, inclusive para ajudar os outros. Davi, eu juro a você, não é com sentimento não, eu tô segurando o choro aqui, porque sempre que eu falo esse assunto, até na audiência, que eu tenho a audiência toda gravada, eu chorei com uma... Sabe, aquele choro que você puxa o fôlego? Sim, eu tô segurando aqui, porque Davi é uma maldade assim, absurda. Davi ouviu um sermão grande. Nesse dia eu fui colocado de pé na frente dos outros pastores para ser exemplo de pastor sentimental. Olha só, cara. Que eu era mole, que eu fui fraco, que eu isso, que eu aquilo. Isso eu fui tentar... achando que ia fazer o bem, né? Não, vou levar aqui para as pessoas que estão precisando. Mas eu fui taxado como pastor sentimento, como pastor que não pede, pastor que não sabe fazer fogueira santa. Até isso eu fui chamado. Pastor que não sabe fazer fogueira santa. Porque se o pastor tem pena do povo, ele não vai ter coragem de pedir a última gota do sangue da pessoa. E ela, aí disse ainda, mas assim, você vai ser o culpado da pessoa não ser abençoada. Porque a pessoa vai querer dar e você, por pena, talvez não vai tirar aquilo da pessoa que era o que ela precisava, que era a última gota, o último boi, ou seja lá qual for o argumento da campanha, para que ela não coloque no altar. Que absurdo, cara. Que absurdo. Eu fiquei perplexado, Davi. Eu fiquei... Só em falar isso chega a dar uma coisa ruim, de pensar que você passou tantos anos, tantos anos ali tentando fazer o bem. Porque uma coisa, Davi, que eu acho muito bonito você falar, é quando você fala da instituição. A gente não está aqui falando do geral da igreja, porque a igreja somos nós. Sim. Não é as pessoas, não é os obreiros, não é a alta cúpula. Sim. A Igreja Universal em alta cúpula, ela é muito, mas muito severa. Não tem sentimento nem com a própria mãe, meu cara. Sim. Nem com a própria mãe. Se você tiver entre a opção de você e sua mãe, eles mandam você simplesmente dar as costas. Uma vez, meu avô, falecido hoje, ele faleceu, Davi, no ano 2018. Eu fui falar com o regional por cima, porque a gente nunca tem coragem de pedir isso, porque sabe que é um não. Meu avô, que eu morava com ele, gostava demais do meu avô, demais. Eu fui comentar com ele por cima, né, que meu avô tinha falecido e tal, não cheguei nem a pedir. Ele disse assim: Pablo, vamos fazer como Jesus, deixe que os mortos sepultem os mortos. É o que eles sempre falam. Rapaz, eu só falo isso. Eu fiquei assim, meu caro, é um familiar seu, assim, de sangue, muito próximo. É a última vez que você vai ter a lembrança com ele. Eles jamais deixam você ir ou fazer prestígio, ou ver. Morreu, acabou. Nem a família viva. Se você disser que está indo ver a família. Uma vez o regional pegou meu telefone e viu 5 chamadas para o meu pai e minha mãe na época. Que eles sempre ligavam para mim, às vezes com problema, luta, né? A gente conversava demais. Eu sempre fui muito família. E o regional me pegou assim, de uma palavra baixa mesmo, pegou de cacete, dizendo: rapaz, você é um pastor mole, pastor filhinho de papai. Olha o tanto de ligação aqui pro pai e pra mãe, que eles pegam o celular da gente, Davi, pra ver, né? Ver histórico de WhatsApp, eles veem histórico de chamada, eles querem saber de tudo. Isso aí, eu gostaria até que os advogados que acompanham o meu canal fizessem comentários. A gente tem muitos advogados que acompanham, inclusive quero mandar um abraço para a doutora Olívia, lá de Brasília, na pessoa de quem eu saúdo também o doutor Max Vieira, que foi pastor junto comigo no Rio de Janeiro, que hoje é advogado, o doutor Francisco Tenório, doutor tantos outros aí, colegas que estão acompanhando. Coloque um comentário sobre isso, por favor, os advogados que estão assistindo essa programação, porque pegar celular de uma pessoa, invadir os dados da pessoa, eu sou leigo, eu acho que é ilegal, mas eu gostaria que os advogados falassem.
Aí pegar o teu celular pra ver lá os teus históricos, né? Pra ver o que você tá falando. Ih, rapaz. E se pegassem lá o teu telefone, você como pastor, você mandando. Vamos supor que a gente conversava na época. Vamos supor que a gente. Vamos supor que você tá trocando mensagem comigo lá no WhatsApp. Tava na roça. No paredão. Davi, eles pegavam o celular da gente, teve o auxílio. Você lembra da época do auxílio emergencial? Lembro, eu lembro do período, lembro. Todos os solteiros teve que doar o auxílio para a igreja. Eita. E tinha que mandar o print que foi aprovado, o print quando caiu na conta, e a ajuda de custo não era depositada. Eles deixavam aquele valor do auxílio como ajuda de custo. Eles não depositaram no tempo da pandemia. Todos os solteiros não receberam ajuda de custo pela igreja. Foi o auxílio emergencial que ficou como ajuda da igreja. Eles pegaram o valor da ajuda de custo e pediam para ver até a conta, para você abrir a conta bancária para eles verem. E quando você ia entrar na reunião de pastores, você tinha que deixar lá fora o celular desligado e dentro de uma caixinha, todos os celulares lá dentro. E sem falar no detector de metais, que você tinha que passar para entrar na sala da reunião. Rapaz, que é isso? Mas tem medo de quê, Pablo? É medo de quê? Ah, mas as mensagens... O obreiro que tá assistindo agora vai falar assim, gente, mas Jesus, o Senhor Jesus, quando foi preso, na verdade foi levado ao Sinédrio, lá no Sinédrio, diante de Anás e de Caifás, foi perguntado a ele assim, conta aí, fala aí o que você falou sobre essa nova ideia que você está trazendo aí. Jesus falou assim, vocês estão perguntando o que para mim? Eu nunca falei nada em segredo. Tudo que eu falei abertamente para todo mundo ouvir. Quer dizer, por que fazer uma reunião dessa? Porque o Bispo Macedo, o Pablo, ele bota lá naqueles conteúdos pagos deles, aquelas reuniões de pastores eloquentes. Hã? Só papo. É só papo ali. Na Univer, só santidade. Você tem que pagar a Univer, porque na verdade é assim, Davi. Aquelas reuniões ali de pastor é assim. Ele começa, aí é transmitido para todo mundo. Uhum. Aí depois a reunião de pastores cai e começa a local, que aí é onde o chicote estrada. Aí começa a verdadeira reunião de pastores, né? Primeiro vem o Bispo Macedo para espiritualizar a coisa, né? Para ver as... aí depois vem aí depois vem o chicote estala. Davi, é tão forte essa questão de que a gente tá falando, que a gente tem amigos, né, que começam junto com você na igreja e tal. Sim. Hoje, eu tenho amigos meus que eu levei para a igreja. Eu não, Deus através de mim, mas a gente foi instrumento, né, para conversar e trazer. Sim, claro. Eu tenho uns 5 amigos meus, amigos na época, eram amigos de passar o dia inteiro junto. Da gente só se apartar quando de dormir. De manhã indo atrás de povo, almoçar indo atrás de povo, vendendo as coisas na rua para fazer o dinheiro de pagar o carro. Amigo. E depois que a gente sai, não tem um que chega para perguntar assim, mas por que você saiu? O que foi que houve? Por quê? Inclusive, uns a gente até tenta conversar, eles dizem, não, Pablo, eu não preciso saber o motivo não, porque senão vai contaminar a minha mente. Inclusive nós, até nós como pastores, eu digo, porque eu já disse isso muito no altar. Pessoal, um dia que eu não estiver mais aqui no altar da Universal, a gente perdeu a visão, a gente perdeu a ideia. Então até isso a gente faz contra nós mesmos. Sim. A gente vacina as pessoas de nós mesmos. Porque eles sabem que um dia que a gente sair, a gente vai poder abrir os olhos de muitas pessoas. É verdade. E isso acontece, você vê que pessoas que conhecem a gente, nasceu e se criou com a gente, nunca vinha perguntar assim, Pablo, você passou 8 anos lá dentro de pastor, cara, você esteve aqui com a gente, você foi o primeiro pastor da saída da nossa turma. O que foi que aconteceu, cara? O que foi que houve? O que foi que aconteceu com você? Não tem essa pergunta. É verdade. Então, assim, mas
Então o que motivou você a sair foi você começar a observar e, dentro da palavra, entender a diferença gigantesca entre a graça de Deus e o que acontece na Universal, foi isso? Exatamente, Davi. Foi eu pegar a graça onde eu vi que a salvação não é pelas obras, não é pelo que eu faço. E na Universal você só conquista por tudo que você faz. Você não tem nada se você não fizer alguma coisa, né? Você tem que fazer, você tem que dar, você tem que... Seja qual for a coisa, você tem que fazer alguma coisa. Até para a família a gente tem que dar uma oferta no valor da família, no valor da idade da família, para proteger tudo a família. Tudo é troca. É você tudo dá é troca. Tudo é troca. Aí eu fui pensando, meditando, eu disse, meu Deus, aqui a graça está tão gostosa. Sabe aquela coisa gostosa, Davi? Você começa de fato a querer fazer por Jesus por amor, e não por medo, nem por opressão. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da Universal, às vezes até com medo daqueles demônios que diz eles que manifestam, que fazem aquilo tudo, aquela coisa toda. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja com medo do inferno. Verdade. Medo do inferno, medo de estar desagradando a Deus. E você sabe que o ser humano ele é carente de ter um símbolo para que ele possa ter contato mais rápido com a promessa, com a resposta. E a Universal nisso é a campeã, né? É sal, é azeite, é rosa, é isso, é aquilo tudo. E daí a gente vai comprando essa ideia, vai fazendo. E quando você faz um paralelo da graça e da Universal, é como se você estivesse querendo misturar o óleo com a água. Inclusive, Davi, tem um vídeo de Macedo falando a desgraça da graça. Sim, eu lembro, acho que tem uns 4 anos mais ou menos que eu divulguei o áudio dele. Tem uns 4 anos que eu divulguei o áudio dele dizendo que ele falando que uma vez questionaram ele na rádio, ele falando que uma pessoa ligou para a rádio falando, bispo, mas a Universal não vive da graça, não devemos viver na graça, a Universal só fala da lei. Aí ele falou para a pessoa assim, olha, se você quiser continuar com tudo de graça, vivendo de graça, o problema é seu, eu não quero essa graça para mim é uma desgraça. Então ele não tem nem noção do que ele está falando, porque quando a gente fala da graça, a gente está se referindo ao favor de Deus em ter dado a vida do seu único filho por nós. Então hoje Deus não deve nada para a gente, nada. Ele enviou Jesus e ele é único e suficiente em nosso lugar, Jesus. As demais coisas nós vamos conquistando, nós vamos trabalhando, vamos pedindo, nós pedimos a Ele, nós podemos pedir, mas não é uma relação de interesse, né? A Universal, ela ensina as pessoas a ter com Deus uma relação de interesse. Por que não dizer uma relação abusiva? Porque eles chegam a ensinar que a pessoa tem que colocar Deus, o Deus Criador do céu e da terra, Todo-Poderoso, que você, como mero mortal, barro, coloca Deus contra a parede, obriga Deus fica obrigado a fazer, quer dizer, uma série de heresias, e a pessoa cai nessa. Ela tá ali acreditando e fica por medo, porque é demônio para cá, é demônio para lá, tudo é demônio. Inclusive na questão política que você falou, né, que era na morte do pastor, foi na verdade o diabo querendo impedir a política da Igreja Universal. Então tudo eles vão encontrar um jeito de colocar a culpa no diabo, mas na verdade quem vem para roubar, matar e destruir é outro, é o mercenário. É justamente esses mercenários que fazem esse trabalho aí, que não consideram família, não consideram ninguém. Exatamente, Davi. Eu hoje, com o pensamento que eu tenho, a gente sabe que o diabo ele trabalha muito no ego do ser humano, né? Sim, no ego. Sim. E não tem nada que incha mais o ego quando você via um demônio lá na hora, dizendo, eu vou pegar você, as pessoas não é para pegar esse envelope não. Eu deduzi hoje que tudo o que a gente quer ouvir, o diabo fala. Sim. Então, tipo, tudo aquilo que a gente achava que era o certo, que o diabo não queria, que você vê que até era isso... Era parceria. Você tá entendendo? Tipo assim, às vezes quando o pastor não estava tendo força na pregação, você dizia, cadê um demônio aqui agora pra gente pegar? Mas se falava isso, Pablo, então... antigamente reunião de obreiro, reunia os voluntários e falava assim, obreiro, você tem que pegar um demônio, obreiro. Você vai se renovar quando você pegar um demônio na reunião. Isso. Olha só desse jeito, como é que tu
vai se renovar pegando demônio, cara? Aí quando você ouviu o demônio dizendo, você, desgraçado, um dia eu vou lhe pegar, você não é nada, aquilo você chega e ficava assim, peito de pombo. É. Você se sentiu super-herói, pô, um demônio olhar e dizer, eu vou te pegar, eu não posso pegar você agora, mas um dia eu te pego. Pronto, aquilo ali você dizia, pronto, agora eu tô bem com Deus. Exatamente, exatamente. É muito cômico, Davi, é muito cômico, tudo ali é muito cômico. Eu ainda tentei frequentar quando eu saí. Sim. Sabe o que foi que eu ouvi quando eu fui para a primeira vez? O pastor disse assim, tem muitos pastores que saem achando que vai ser rico, achando que vai ser o dinheiro. Sabe por quê que eles querem sair para ganhar dinheiro? Porque o Deus deles não é mais o altar, é Mamon. Aí, poxa, você está numa igreja de 100 pessoas, onde todo mundo conhece todo mundo. Ele está falando para quem? Para tu. Pô, meu cara, essa pessoa que larga o altar para vir pro átrio, é porque ele perdeu a visão, tá dizendo que as pessoas não é para se aproximar de você, porque você é uma pedra de tropeço. Não entende quem não quer. É engraçado então, que ele não fala isso do próprio Macedo, né? Porque o pastor não pode ter a sua empresa, não pode trabalhar fora, mas o Macedo pode ter banco. O Bispo Macedo pode ter plano de saúde, pode ter um hospital, pode ter tudo. Ele pode ter empreendimentos, né? Davi, eu trabalhei na gráfica, não sei se está estendendo a hora, mas eu vou encurtar bem rápido. Fica à vontade. Top demais. Como eu trabalhei muito em catedral, eu recebia tudo que vinha da Unipro, eu recebia tudo que vinha de livro, essas coisas de CD, DVD, eu recebia tudo. E uma coisa eu percebi na Bíblia, do Edir Macedo, do bispo, né? A Bíblia, quem faz é a Unipro, se eu não me falha a memória. Uhum. A Unipro, ela vem para a Record, a Record vem para a igreja passa na oferta e volta da oferta para Macedo. A Bíblia é vendida 5 vezes, né? Sim. Eu não tinha pensado nisso na época. Eu disse, meu Deus, por que a Bíblia está vindo com o símbolo da Record? Sabe? Se a Bíblia é do bispo, por que não dá para as pessoas, já que tem tanta oferta? A Bíblia é vendida 5 vezes, meu cara. E aí de você, se uma Bíblia dessa fosse para a igreja, você não passasse essa Bíblia na oferta. É detalhes demais. Se você for explorar todos os detalhes do que a gente passa lá. Isso é muita coisa. O pastor Davi, ele teve coragem, voltando para o tópico da vasectomia, ele teve coragem, Davi, de olhar para o magistrado na época da audiência e dizer que a minha vasectomia era coisa que eu trazia de infância, que eu era estéril de infância e que eu estava querendo culpar uma instituição religiosa que só tem o bem a agregar às pessoas. Que essa minha infertilidade é de infância, que eu trago de berço. Caramba, e estava querendo culpar a igreja. Cara grande, cara. Assim na lata. E depois, quarta-feira, tá lá buscando o Espírito Santo com as pessoas. Quem está assistindo agora tem que prestar atenção nisso. Você tá lá o bispo lá, em ti, Senhor. Aí tá cantando lá, mas diante do juiz. Tá mentindo diante do juiz, chegando diante do juiz, de uma autoridade, falando. Quer dizer, ele fez, o Pablo que tá aqui, fez vasectomia, operou, teve graves consequências da vasectomia, e o cara chega, não, excelência, isso aí ele, como ele falou, que teve desde de infância. Que essa minha infertilidade eu tô trazendo de infância, de família. Que isso, cara? Davi, eu tenho até o vídeo, se você quiser eu te mando. Eu mando até o número do processo para você acompanhar inteiro. O juiz perguntou assim, sobre essa questão de meta, sobre essa questão de vasectomia, para o Bispo Santos. Ele disse assim, meta? O que é meta? Não, a Igreja Universal não trabalha com meta. A gente Mentiroso. tem livre e espontânea escolha de bem escolher o que quer a gente. Se eu agora adoecer ou precisar ir no médico e eu não puder estar à noite no culto, eu posso muito bem ligar para o obreiro ou um evangelista e pedir para fazer um culto. Mentiroso. É normal. Mentiroso. É normal. Ele disse que isso é normal, Davi, de frente para o juiz. Meu Deus do céu, cara. Aí na primeira instância, Davi, sabe o que é que o juiz disse?
no laudo, o juiz disse que percebeu concordância na testemunha da Igreja Universal, que foi ensaiado, que tudo que foi falado foi de ligitância, tipo assim, que foi de má fé, que o depoimento foi de má fé, que é impossível uma instituição tão bem organizada ser feita de tão qualquer jeito. Tipo, se eu não posso, vai um, se você não vai. Na primeira instância, o juiz reconheceu todos os meus direitos, todos, a vasectomia, acúmulo de função, direito trabalhista, reconheceu tudo, deu até prazo de horas para a Igreja Universal assinar minha carteira e pagar tudo. Só que aí desce para Brasília e já viu, Brasília. Complicado, né? Desce para Brasília, eles têm muita força em Brasília, botou o desembargador para anular todo o meu processo sem nem se ligar, ou se ligou, não quis se ligar, nem se atentou pelos danos morais da vasectomia, né? Simplesmente vinculou que pastor não é emprego e anulou toda a pauta. Olha só, cara. Sem nem atentar para detalhes da vasectomia, para danos, para nada. É mole, cara. Quer dizer, diante dos homens, eles mentem. Diante das pessoas, demais. Eles mentem. Mentem. Muita. Enganam as pessoas, né? Enganam. Meu irmão, a gente tá aqui com 1h e 14 minutos. A tua história ela é muito forte, cara. Muito forte. A tua história de vida, a tua passagem, tudo que você viveu e essa experiência, ela é muito forte. Eu queria... É uma pena, porque assim, se a gente pudesse fazer muitas e muitas horas, até para que fique uma coisa bem objetiva, mas eu queria pedir a você, chegando aqui aos momentos finais, infelizmente, nos momentos finais da nossa gravação, mas eu queria pedir a você que você deixasse um conselho, ou passasse uma mensagem, assim, primeiro para os jovens que estão... É muito difícil um jovem assistir esse vídeo diretamente nosso, porque a doutrinação dele é impedir que ele assista isso. Mas o vídeo vai chegar nas famílias, vai chegar na mãe, vai chegar no pai, vai chegar em alguém que vai assistir esse vídeo, eu tenho certeza. Eu gostaria que você deixasse esse recado para essas pessoas que estão na Igreja Universal ou que não estão, que tem familiares lá, ou os jovens que estão entrando, para falar, mandar real para eles, a realidade do que eles vão passar adentrando nessa instituição. Como eu já coloquei muitas vezes, não vão ter vida, nas minhas palavras. A vida deles vai passar a ter um dono, e vão passar a ter, não tem mais privacidade, não tem mais vida social, acabou. Eles vão ser apenas escravos de um sistema. E tá vendo aí, ó. E quando voltar para casa, se voltar para casa, vai voltar operado, vai voltar doente às vezes, volta com vários problemas de saúde, outros até inclusive. Então, meu irmão, abalo psicológico, né? Abalo psicológico, que é muito importante, traumas. Eu mesmo conheço alguns casos de jovens que voltaram com traumas tão severos que ficaram com a mente perturbada. Ficaram alucinados, tanto o rapaz como a moça que foi esposa de pastor também. Então, eu queria, por favor, que você deixasse uma mensagem, meu irmão, para essas pessoas, do seu ponto de vista, da sua experiência, e o melhor conselho, porque eu quero perguntar até antes para você como é que você está agora, se você se sente escravizado, como é que está a tua vida, se está oprimido agora, tem meta agora, ou outras metas diferentes. Davi, antes de você deixar suas considerações finais, antes. Eu posso dizer, sem medo de raio, eu nunca tive tão bem espiritualmente como eu estou bem. Essa fase, quando você faz de fato para Jesus, por amor, amém, aquela leveza da salvação, você poder, inclusive no meu canal do perfil, que a gente tem de humorista, que você já deixou bem claro, eu sempre faço ação social aqui na minha cidade. Legal. Reúno ali 50 cestas básicas e sai distribuindo em pessoas que choram, Davi, quando a gente chega com a cesta básica, agradecendo demais. E você poder, de fato, ver que você está fazendo para Jesus, e não por imposição, nem por lei, é muito gostoso, cara. Amém. Muito gostoso. Poxa, é benção, é benção. Eu fico muito feliz, cara, muito feliz. Mas então vou deixar com você aqui as suas considerações finais. Eu gostaria que você deixasse a
as suas palavras, né? Porque eu acho muito importante o conselho que a gente dá agora, uma vez que nós passamos, né? Deus assim permitiu que a gente passasse pelo Egito, mas não só sair do Egito, mas tirar os nossos irmãos de lá também. Então, meu irmão, a palavra é toda sua, fique à vontade. Obrigado, Davi. Primeiramente, eu quero dizer a vocês que estão assistindo essa mensagem agora, eu fui pastor da instituição religiosa da Igreja Universal, passei em torno de 8 anos, e posso dizer para vocês, sem medo de errar, não foram 8 anos perdidos, porque quer queira, quer não, tem pessoas que a gente conseguiu levar a palavra, pessoas que hoje conheceram Jesus por nós, instrumento na época levado para Jesus. Mas na época eu, muito jovem, achava que estava entrando para fazer a obra de Deus, para fazer para Deus. E quando você entra, você não tem direito de escolher sua namorada, você não tem direito de escolher para onde você vai, nem para onde você fica, nem aonde você vai ficar. Então, antes mesmo de você ingressar nesse tão chamado obra no altar, medite, peça direção a Deus, leia o Novo Testamento, o Evangelho da Graça, e procure de fato, peça a Deus de fato para falar no seu coração. Porque hoje, eu posso dizer até para você que eu quero construir uma família, não posso, porque estou cirurgiado, vasectomizado. Graças a Deus não carrego trauma psicológico, nem abalo emocional, graças a Deus, mas tenho muitos amigos meus que estão fazendo tratamento com psiquiatra e psicólogo, porque carregam muitos abalos, são muitas metas, são muitas obrigações, você não pode estudar, você não pode fazer outra coisa que eles permitam. Então, se de fato você diz, poxa, Pablo, eu quero demais fazer a obra, eu quero servir a Deus, de fato, se você tem esse desejo no seu coração, peça a Deus para falar com você. Talvez esse vídeo você esteja assistindo não seja por acaso, já seja Deus mostrando para você que para servir a Deus não precisa você ser escravo dos homens, como é o que eles fazem. Peça a Deus discernimento, peça a Deus direção, que Ele vai falar com você, Ele vai falar na sua mente. Não se iluda achando que a obra de Deus você só faz no altar da Igreja Universal, não, porque eles vão tomar a sua vida, eles vão roubar o seu tempo, vão roubar tudo que você tem, e talvez você não tenha a chance de sair novo como eu, porque hoje eu tenho amigos meus de 40 anos que me ligam chorando, pedindo para mim força, para saber o que eu fiz para sair, porque eles querem sair e não tem força, porque não sabem o que vão fazer aqui fora. Então, muito cuidado. Davi, são muitos amigos meus que eu tenho, irmão Davi. Muitos amigos meus que hoje querem sair, não tem força e não tem coragem. Então, você que está assistindo esse vídeo, tome muito cuidado, pense direito, você pai, você mãe, tome cuidado com essa expressão, meu filho está na igreja. Olhe se ele de fato está fazendo o que é para ser para Deus e não fazendo aquilo que a instituição manda, porque eu me iludi 8 anos da vida achando que estava fazendo para Deus, e muitas coisas eu fiz porque no meu coração era, mas muitas outras o homem colocava impondo sobre a gente, e a gente fez. Eu estou aqui engolindo uma manga travada aqui, com os olhos cheios de água, falando para você, cuidado para você não perder a sua mocidade. Medite antes de você ingressar nesse chamado obra no altar da Igreja Universal. Amém. Olha, é muito forte isso, né? Meu irmão Pablo, eu quero de antemão agradecer a você. Muito obrigado, cara, por você ter compartilhado dessa experiência com a gente aqui. Você não faz ideia da importância do seu depoimento, da sua história pra gente. E eu também quero... espero que o seu depoimento seja a motivação para que tantos outros, talvez até desses 30 que fizeram a vasectomia lá contigo, quem sabe 5, 6 deles possam vir e dizer, eu quero contar minha história também, eu quero contar a minha experiência. Eu acho que é fundamental para a gente poder compartilhar mais disso para as pessoas, porque um tabu hoje é encontrar pessoas como você, de coragem, que hoje tem feito um trabalho tão bacana, tem feito um trabalho social. Eu vou deixar para que as pessoas, se o Pablo assim me permitir, a rede social lá, o contato do Instagram, para as pessoas seguirem o seu trabalho lá, que é muito legal, é muito bacana, e é muito importante isso. Meu irmão, muito obrigado, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Amém. Grandemente,
tá? Amém. E um abraço pra família aí, pra esposa, pra todo mundo aí da sua casa aí. Espero que todos estejam bem. Deixa eu só Fique à confessar uma vontade. coisa, Davi. Desculpe lhe interromper. Eu tô fazendo isso, mas com muito medo. Sim. Muito medo. Medo demais. Você sabe, mas que eu... Sim. Muitos amigos meus queriam falar, queriam expor, mas tem medo. Sim. Porque eles, Eu a sei. influência é muito grande, eles vão lá. Até do trabalho eles têm influência de fazer a gente ser demitido. Sim, mas eu digo uma coisa que é importante a gente até lembrar é, por exemplo, a motivação nossa, inclusive eu lembro das palavras, o apóstolo Paulo, certa vez, no livro de Atos 18, eu lembro que ele estava numa situação em que ele recebeu uma visão em Atos 18, que o Espírito falou para ele assim, ó, não tenha medo, fale, não se cale, porque dentro daquelas pessoas que você pregou, tem pessoas que me importam ali. Então, a coragem que nós temos hoje de trazer a nossa história e mostrar que a graça de Deus, ela é tudo que nós precisamos, ela é motivadora para que as pessoas abram os olhos. Então, tenho certeza que dentro da Igreja Universal tem pessoas muito boas. Tem jovens, tem evangelistas ali, pessoas ali que precisam ouvir que ela pode ser livre em Cristo Jesus. A Universal não é o reino de Deus. Ela é uma instituição. Se a pessoa ela começar a ir na Bíblia, começar a ler a palavra e confrontar com a palavra, ela não, está errado. Ela vai entender que o Evangelho não é isso e ela vai buscar o caminho que é Jesus. Porque lá eles falam assim, não vamos olhar para Jesus, mas não olham para Jesus. Não. Infelizmente é isso que eles falam, mas eu tenho certeza que essa tua história ela vai impactar e vai chegar em muitas pessoas. E eu quero que chegue ao máximo de pessoas possível. Eu nunca tive tão esperando esse momento aqui de poder contar esse pouco para tentar abrir os olhos, nem que seja de 1, 2, 3, o quanto de pessoas chegar essa mensagem.